CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia a você que está sintonizado aqui na 103.5, a rádio CBN Campina Grande, a rádio que toca a notícia. Estamos de volta nesta manhã de sábado com o primeiro programa CBN Universidade de 2019. Que este ano venha repleto de boas notícias para todos nós e que possamos seguir com saúde, determinação e garra para vencer todos os desafios de mais esse ciclo que está apenas começando. A gente tem aí 360 dias pela frente, são 360 dias para fazer o bem, olhar pelo próximo e ser feliz. O CBN Universidade está apenas começando e este é o programa que é feito por estudantes dos cursos de jornalismo pela UEPB e de educomunicação pela UFCG. E muitos deles estão em período de férias, mas estamos firmes aqui com o CBN Universidade, um pouco em clima de férias também, mas trazendo muita informação para você. No programa de hoje eu recebo o pró-reitor de planejamento da Universidade Estadual da Paraíba, o pró-reitor Luciano Albino. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade de hoje. Olá, bom dia, tudo bem? E ele está aqui justamente para falar sobre o balanço administrativo do ano de 2018 da UEPB e a projeção para o ano de 2019. No programa de hoje ainda tem informação para você, estudante que está de férias, mas se interessa em projetos de monitoria e precisa ficar atento, porque as inscrições já estão abertas. Tem dica de cuidado com a pele, que fica mais exposta durante o período de férias e que muita gente vai para a praia e se submete mais ao sol. Apesar de muitas vezes não gostar, ou gostar de ficar no sol, mas o ideal é que o sol seja o inicial. A partir das 7 até as 9, 9h30 da manhã, esse sol é um sol menos agressivo. A partir das 10 horas até as 15h30, 16 horas, esse é o mais agressivo. Então, esse traz muitos outros riscos, né? E o quadro Saúde A de hoje vem falando sobre sucos refrescantes e saudáveis para o verão. Um suco para ajudar a repor líquidos e minerais perdidos durante a prática de exercício físico é a mistura de maracujá, abacaxi, água de coco e uma folhinha de manjericão. Fica bem refrescante. Fica ligadinho que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. Hoje, primeiro CBN Universidade do ano, 2019 apenas começando, e hoje quem está aqui comigo é o professor Luciano Albino, ele que é pró-reitor de Planejamento e Orçamento da Universidade Estadual da Paraíba. Professor Luciano, vamos começar fazendo uma avaliação de 2018 no que diz respeito ao orçamento da UEPB. Como foi a situação no ano que passou? Bem, em termos orçamentários, a nossa realidade de 2018 é um contínuo do que já tinha ocorrido nos anos anteriores, no caso 2016 e 2017. Nós estamos num processo de restrições orçamentárias que tem levado a UEPB a um processo permanente de economia de gastos, de redefinição de tarefas. Quer dizer, para o tamanho que a universidade é hoje, o orçamento que nos é disponibilizado está bem abaixo daquilo que nós merecíamos, do que nós tínhamos previsto, né? Para se ter uma ideia, o que foi aprovado na lei orçamentária foi de 317 milhões e, na verdade, nós só contamos com 290 milhões de reais. Isso significa que nós tivemos que não só diminuir ainda mais as nossas despesas, mas também tivemos que suspender uma entrada de alunos para o ano de 2018. Então, nós fomos forçados a redefinir o nosso quadro discente de alunos para que nós pudéssemos chegar ao final de 2018 podendo pagar nossos salários, o 13º, garantir as nossas obrigações mínimas, né? Portanto, o ano de 2018 foi um ano de aprendizado, foi um ano de muito sufoco, de muita capacidade, digamos assim, do nosso reitor de analisar a universidade, de defendê-la em várias instâncias, e mais ainda de mostrar que, devido ao seu tamanho e devido à sua importância, nós precisamos ter, digamos assim, uma nova leitura do ponto de vista do governo do Estado
de qual é o lugar desta instituição no estado da Paraíba. A nossa expectativa e a nossa esperança mesmo, vamos dizer assim, é que a partir deste ano, com um novo governador, que tem se mostrado já muito aberto, muito interessado em dialogar conosco, que nós tenhamos um novo ciclo de diálogo, de tranquilidade institucional, para que a gente, a partir desse novo olhar, digamos assim, ou de um olhar mais próximo, colocando a universidade em um rol de prioridades por parte do governo do Estado, a gente consiga estabelecer uma relação entre o EPB e desenvolvimento da Paraíba. Para o ano de 2019, já se sabe que o orçamento será menor do que foi em 2018. Quais as perspectivas de sustentabilidade da UEPB com esse cenário? Vamos esclarecer isso. Em 2015, o nosso orçamento foi 293 milhões de reais. Para 2019, o que o governo do Estado pretende repassar como orçamento é de 292 milhões. Significa dizer que em 2019 nós teremos um orçamento 1 milhão a menos daquilo que foi repassado em 2015. Se você imaginar o que aconteceu nesses últimos 4 anos, em termos inflacionários, de reajustes de matrícula escolar, de combustível, gás de cozinha, a cesta básica, quer dizer, nós estamos sendo condicionados a redefinir todas as nossas ações com um volume de recursos de 4 anos atrás. Então, é como um trabalhador que tem, digamos assim, 2 rendas e vai, de certa maneira, passar a viver com uma só. Isso vai trazer implicações muito sérias, no que se refere, por exemplo, a número de vagas. Isso aqui não há nenhuma definição, estou apenas fazendo uma reflexão a partir do óbvio que, uma vez você tendo a redução de repasses, as ações não poderão seguir na mesma ordem. Então, isso vai implicar na questão das bolsas, na questão das vagas, na questão dos cursos, na manutenção dos campi e assim por diante. A nossa pretensão, a nossa expectativa é que a gente consiga, a partir de um diálogo mais fértil, de certa maneira, compensar essas perdas a que estamos tendo que enfrentar, tendo que administrar, mas nós não conseguimos administrar o mínimo do mínimo do mínimo. A cada ano que passa é como se a universidade estivesse reduzindo a sua importância no volume do estado da Paraíba. Então, é um ano de muita dificuldade e também de muitas incertezas, tendo em vista que esse contínuo, como eu comecei a minha fala, de restrições orçamentárias não mudou. Nós estamos com a realidade de 2015. Então, aí há um grande desafio. Como é que nós vamos manter uma universidade deste tamanho com um recurso extremamente defasado? E é preciso entender também que a universidade hoje, mesmo com um orçamento menor, ela cresceu mais do que como ela era antes, digamos assim, há 4 anos. Ela tinha um orçamento maior, mas a universidade, digamos, ela era menor. Hoje ela tem mais campus, ela tem mais cursos, as pesquisas também vão avançando, isso também demanda dinheiro do orçamento da universidade. Claro, é preciso entender o seguinte, uma universidade estadual, ela tem uma identidade, ela tem uma forma própria de ser, que é muito diferente, por exemplo, de uma instituição federal, que é muito diferente de uma instituição privada. Uma universidade estadual como a nossa, no caso da UEPB, ela foi criada a partir daquilo que já existia como instituições de ensino superior em Campina Grande. Ela passou por um processo de estadualização nos anos 80, mas o que eu quero dizer é que, como universidade estadual, ela surge no seio da própria comunidade paraibana. Ela não é um projeto de cima para baixo. Ela é o resultado de todo o empreendimento que está muito ligado à nossa cultura. Quando nós dizemos que a universidade é da Paraíba, isso não é apenas do ponto de vista legal, mas ela é exatamente esse reflexo de uma série de reivindicações, uma série de lutas e de como a própria sociedade paraibana, em vários momentos históricos nesses últimos 50 anos, de certa maneira, exigiu, cobrou um ensino superior. Isso tem um reflexo muito grande, por exemplo, na educação. O carro-chefe da EPB é a licenciatura.
A nossa universidade, ela atende principalmente aos jovens carentes do interior, aquelas pessoas que não têm condição nem de pagar um ônibus para vir para cá. Portanto, o nosso público é um público diferenciado. A nossa universidade é uma universidade que atende majoritariamente ao filho do trabalhador. De tal maneira que quando nós reduzimos uma vaga, nós estamos penalizando, não é o professor que está aqui, não é o funcionário que está sendo prejudicado, mas sim é a esse filho do trabalhador que não está podendo estudar. Portanto, quando nós dizemos que a UEPB, de certa maneira, precisa ser redefinida nesse rol de prioridades por parte do governo do Estado e que nós entendemos que esse diálogo vai avançar de forma satisfatória nesse sentido, é que nós não somos apenas estratégicos, nós somos parte da Paraíba. A gente não é apenas importante, a gente é parte constitutiva disso tudo. Portanto, falar na universidade não é apenas falar em números. Eu queria destacar aqui a importância histórica, cultural que essa universidade representa. Ela não é apenas 1 milhão a mais ou 1 milhão a menos. Ela diz respeito à própria formação de pessoas que no passado, por exemplo, iam para outros estados porque não tinham condições de emprego aqui. Então, nós somos uma porta para que o filho do trabalhador, para o filho do agricultor da Paraíba, tenha condições de fazer um curso superior, o que é muito mais difícil em outras instituições. Então, professor, a gente vai dar uma pausa agora na nossa conversa, mas daqui a pouquinho ainda vamos falar mais sobre a UEPB, certo? Nós estamos conversando hoje aqui no CBN Universidade com o professor Luciano Albino, que é pró-reitor de planejamento da Universidade Estadual da Paraíba, e daqui a pouquinho a gente volta para bater mais um papo com ele. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado, 5 de janeiro de 2019. Primeiro programa do ano aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E tem informação para você, estudante, que tem interesse em ser monitor no próximo período letivo, agora em 2019.1. É que a Pró-Reitoria de Graduação vai abrir edital no dia 28 do próximo mês para selecionar monitores em várias disciplinas. Ao todo, serão ofertadas 165 bolsas de monitoria, cada bolsa no valor de R$ 253. Para se inscrever, o estudante deve procurar a secretaria apresentando o histórico escolar que é emitido pela coordenação do curso ou pela Prograde. O estudante deve ter cursado a disciplina ao qual quer ser monitor e ter obtido coeficiente superior a 7, não ter sido reprovado em mais de 3 componentes durante a vida acadêmica. Cada estudante só pode se inscrever em uma opção de monitoria. A seleção vai acontecer entre os dias 11 e 13 de março e as inscrições ficam abertas até o dia 11 de março. O resultado geral da seleção deve ser divulgado até o dia 19 de março. Fica ligado no período de inscrição e outras informações você pode obter através do site da UEPB, uepb.edu.br. Eu vou repetir para que você possa acompanhar, uepb.edu.br. E seguimos com o nosso entrevistado de hoje aqui, o professor Luciano Albino, que é pró-reitor de Planejamento e Orçamento da Universidade Estadual da Paraíba. No primeiro bloco, ele conversou com a gente fazendo uma avaliação do ano de 2018 da instituição e as dificuldades vivenciadas que geraram prejuízos para a instituição. Professor, vamos continuar aqui a nossa conversa. Eu vou pedir agora para que o senhor possa nos falar, né? A gente falou muito da questão orçamentária, que a universidade perdeu muito com isso nós sabemos. Mas e o que foi gerado enfrentando tudo isso em relação aos cursos, as formações dos alunos, os projetos que foram realizados? Bem, vamos entender a UEPB em números. A UEPB possui 2 escolas técnicas com 4 cursos, oferece 5 cursos à distância, tem 52 cursos de graduação e 45 cursos de pós-graduação estrito e lato sensu. Para você ter uma ideia, em 2017, nós tivemos 20 mil, quase 21 mil matrículas oferecidas consolidadas. O público da UEPB é um público, como eu já havia dito anteriormente, majoritariamente de pessoas que vêm das camadas mais pobres, né? São alunos egressos da escola pública, alunos na sua grande maioria, no caso, o público da UEPB tem 64% de público feminino, que vem da escola pública, né? A UEPB oferece cursos para alunos de vários estados, não só do Nordeste, mas para outros estados do Brasil. Quando nós pensamos, por exemplo, em pesquisa, a universidade possui 95 grupos de pesquisa ligados ao CNPq. Vários projetos de pesquisa do Propesc, né? Outros também financiados por outros órgãos de fomento. Mas o nosso carro-chefe é, sem sombra de dúvidas, a extensão. Também no ano de 2017, para você ter uma ideia, nós tivemos um total de atendimentos através dos programas,
através dos projetos, dos cursos de extensão, de 97 mil atendimentos. Isso é um número extremamente significativo. Então, quando eu falo que nós estamos num processo de restrições orçamentárias, é sobre esses números que a gente tem que analisar. De que maneira nós vamos continuar ou não atendendo a esse volume de alunos, a esse volume de atendimentos, por exemplo, de pessoas que vão para as clínicas de fisioterapia, de odontologia, para os laboratórios de análises clínicas. Quer dizer, como é que você, por exemplo, ainda em 2017, só de produção ambulatorial nós tivemos quase 34 mil atendimentos. É a comunidade aqui do lado, são pessoas que não podem pagar para fazer um determinado exame laboratorial em um laboratório privado e que recorrem à instituição. Nós temos o desenvolvimento, por exemplo, na área de fármacos, de vários produtos, de várias experiências que são replicadas, que são utilizadas pela comunidade, sem falar na qualidade dos nossos docentes, no volume que nós temos de doutores e de mestres, e que aí o nosso desafio é manter a universidade que nós conseguimos chegar até agora. Então, quando nós pensamos numa UEPB para 2019, vamos ou não garantir esse volume de ações? O reitor, 24 horas por dia, nos coloca, nos estimula a que a gente não diminua o tamanho da UEPB, que ela continue sendo esse vetor importante para o Estado. Mesmo diante dessas restrições, o que é que a gente pode fazer? Então, aí é onde entra a análise, ou mais ainda, aquele sentimento de que isso aqui não é uma fábrica de um produto qualquer. Nós estamos trabalhando com a educação. Nós estamos trabalhando com pessoas. Então, existe em torno dessa universidade mais do que simplesmente ações e números, mas sim de pessoas que são atendidas a partir disso que nós fazemos aqui. É interessante o povo da Paraíba entender que nós não estamos aqui ilhados, cercados por muros e em pedestais, em torres de marfim, distantes da comunidade. Essa imagem de que a universidade é distante da comunidade, isso pode servir para outros lugares, mas para a UEPB não. Basta ver a quantidade de ônibus que vêm de cidades pequenas para cá, cheios os ônibus de alunos de escolas públicas desse interior todo. Basta ver que os professores da rede municipal de ensino desses municípios e também do Estado, a sua grande maioria de professores, essa maioria foi formada pela UEPB. Basta ver que quando você vai para um consultório médico, para um exame ambulatorial, para um dentista, a grande maioria também foi formada pela universidade. Então, nós não somos uma instituição que está isolada da comunidade. Muito pelo contrário, esse discurso não nos cabe. Nós estamos muito mais envolvidos, muito mais em interação com a comunidade, com Campina Grande, com a Paraíba, do que esse discurso fácil que diz que a UEPB é uma caixa fechada, é uma instituição encalacrada, fechada. Isso não nos cabe. A nossa realidade aponta para outra coisa. A nossa realidade cotidiana aponta para pessoas que são todos os dias atendidas, seja através dos nossos programas de extensão, seja através das nossas clínicas ou das nossas escolas técnicas, mas principalmente pela formação de qualidade que nós damos para o jovem paraibano. Agora, professor, diante desses dados que o senhor apresentou e dessa importância da UEPB que vão além desse espaço acadêmico, o que a gente pode destacar de prejuízos que a UEPB teve no ano de 2018? Vamos voltar um pouco para 2018, em relação a essa dificuldade orçamentária, né, essa diminuição orçamentária da instituição? Nós vivemos a suspensão, a transferência de um semestre letivo. Isso foi uma decisão extremamente difícil. Quer dizer, quantos alunos, milhares de alunos, deixaram de se matricular, tendo em vista que essas restrições impossibilitaram que esses alunos viessem. Para explicar melhor por que esses alunos não vieram, vejam só. Quando você tem ampliação no número de alunos, consequentemente, você tem que garantir a eles uma infraestrutura e também professores que deem conta desse alunado. Nós estamos na UEPB com um número de professores substitutos muito elevado, exatamente para atender a esse volume de alunos. Então, se você tem uma restrição orçamentária, isso vai inevitavelmente desdobrar, resvalar na diminuição do número de professores, tendo em vista que, se você reduz o orçamento, você não tem como arcar com a quantidade de professores para dar conta daquele número de alunos. Então, a equação é muito simples. Se você reduz o orçamento,
tem que reduzir o número de vagas, tem que reduzir o número de alunos. Nossa expectativa é que isso não ocorra. A universidade funcionando em condições ideais, ou mais ainda, em condições normais daquilo que a nossa autonomia prevê, nós teríamos 2 entradas por ano. Mas o que é que está caminhando? Para que, uma vez que essa política de restrições orçamentárias continue, a UEPB que nós temos, no futuro próximo, já agora a partir de 19, esse futuro pode mudar radicalmente. O número de vagas oferecidas pode sim reduzir. Portanto, o número de alunos atendidos, o número de pessoas atendidas também nesses programas a que eu me referi antes, necessariamente isso também vai sofrer um impacto. A nossa pretensão é que a gente consiga continuar nesse mesmo ritmo. Agora, isso está diretamente relacionado a um dado objetivo, que é o orçamentário financeiro. Portanto, não se trata de fazer gestão de universidade de forma romântica porque se quer, porque se deseja. Você precisa do referencial objetivo, que é o orçamento e o financeiro. Certo, professor. Agora vamos para mais uma pausa, certo, na nossa conversa aqui. Estamos falando sobre a UEPB, a questão orçamentária da instituição e o planejamento da instituição para esse ano. E daqui a pouquinho, na volta, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a lei de autonomia da instituição. É daqui a pouquinho. Até já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e já começando com informação para quem tem interesse em fazer mestrado ou doutorado em Ecologia e Conservação pela Universidade Estadual da Paraíba. Estão sendo ofertadas 15 vagas para o mestrado e 8 para o doutorado. Isso para turmas agora em 2019. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de janeiro através do endereço eletrônico academico.uepb.edu.br/mestrado. A seleção será feita através de prova de conhecimento específico, prova de língua estrangeira, análise de currículo e avaliação de arguição de projeto. Os resultados gerais dos 2 processos de seleção para mestrado e doutorado em Ecologia e Conservação devem ser divulgados no dia 18 de fevereiro. Então não perca essa oportunidade e se inscreva para tentar uma vaga na pós-graduação. E boa sorte aos participantes. E eu continuo aqui conversando com o professor Luciano Albino, pró-reitor de Planejamento e Orçamento da Universidade Estadual da Paraíba. Professor, agora nós vamos falar sobre a lei de autonomia da instituição, né? Nós sabemos que há alguns anos ela não vem sendo cumprida, mas vamos falar para o pessoal que está nos ouvindo aqui, para eles entenderem melhor o que é essa lei de autonomia da UEPB. Em 2004, nós tivemos aprovada, sancionada a lei de autonomia, que é a lei 7.643, e essa lei de autonomia, ela nos garantiu que a partir do que seria arrecadado pelo governo do Estado, a receita do Estado, um percentual seria destinado para a universidade. Resumindo, a partir daquilo que é arrecadado pelo Estado, um percentual, que naquele momento foi na ordem de 3%, seria diretamente repassado para uma conta da universidade. Então ela teria, digamos assim, uma garantia a partir de uma conta própria e desses repasses, como se planejar, como definir os seus concursos, a manutenção da sua estrutura, a ampliação dessa estrutura, como que aconteceu com a interiorização, como aconteceu com a contratação de professores com doutorado e assim por diante. Essa lei de autonomia, ela sofreu um processo de expansão que nós chegamos a ter em 2010 um percentual na casa de 5,25%. Então, daquilo que era arrecadado enquanto receita do Estado, receita corrente líquida do Estado, 5,25% era destinado para a universidade. Esse percentual, a partir de 2010, ele começou a sofrer um processo contrário, não de expansão, mas de restrições. Nós saímos de 5,25% e nós chegamos em 2018 com um percentual na casa de 3,80%. Então, mesmo com a ampliação nominal dos valores, se o orçamento da universidade era 190 milhões, ele agora está 290. Mesmo com a ampliação nominal, mas percentualmente falando, a universidade diminuiu em relação à economia do Estado. Então é como se dissesse assim, o Estado da Paraíba nos últimos 10 anos
teve uma expansão na arrecadação muito alta, mas a forma como o governo do estado repassou esses recursos não foi da mesma forma como nós havíamos entendido, como estava posto, determinado pela lei da autonomia. Por quê? Porque um valor não poderia ser menor do que um ano anterior. Portanto, o que está acontecendo é isso que nós estamos reivindicando, é que a lei da autonomia ela está sendo, no nosso entendimento, desobedecida, na medida em que o Estado da Paraíba amplia a sua capacidade de arrecadação e para a UEPB nós temos um repasse que é, como está acontecendo agora, menor do que foi no ano passado. Isso traz implicações muito sérias. Isso é o que nós temos que administrar. É com um Estado que aumenta a arrecadação, mas que em relação ao UEPB nós temos que conviver com uma restrição desse porte, né? Bem, mesmo diante deste quadro, a gente não fica de mãos atadas. Nós investimos muito bem esses recursos. Basta ver a quantidade de programas de pós-graduação, por exemplo, que nós tivemos. Nós saímos de 2, 3 programas e nós temos hoje 20 programas. Nós temos programas que se consolidaram e se expandiram tanto de pós-graduação que agora estão com doutorado, como você acabou de mencionar, né? Um doutorado não é uma decisão da universidade. A definição, a avaliação para um programa de pós-graduação, de um mestrado e mais ainda de um doutorado, é o reflexo de uma consolidação de produção acadêmica, de publicações qualificadas, de professores com pesquisas renomadas em redes com outros pesquisadores no país afora. Portanto, a UEPB hoje ela se enquadra não mais naquela universidade caseira, não mais naquela universidade pequena. A Universidade Estadual da Paraíba ela se consolidou no rol daquilo que a gente pode chamar de uma importante universidade no cenário nordestino, com pesquisas sobre as nossas questões na área do meio ambiente, de ciências agrárias, de desenvolvimento regional, na área de serviço social, de odontologia e assim por diante. Aqui no CBN Universidade a gente vem mostrando. Vocês mostram isso com muita frequência. E é isso que nós estamos defendendo com todas as nossas forças para este ano 2019. Quer dizer, a nossa força é garantir, a nossa força no sentido que o que nos impulsiona é a garantia desses serviços. Uma universidade pública, gratuita, de qualidade, extremamente envolvida e comprometida com a nossa região, que tem o nosso sotaque, que tem a nossa linguagem, que fala sobre nossos problemas. Manter essa universidade desta maneira é o nosso grande desafio. Enquanto nós estamos aí numa onda, digamos assim, de críticas sobre o Estado, tentando sobre questões do tipo Estado mínimo e da ineficiência do Estado, eu vejo que a nossa realidade aqui é outra. Nós conseguimos gerar muito com muito pouco. Quando nós comparamos, por exemplo, a nossa universidade com outras do mesmo tamanho que temos aí pelo Brasil afora, por exemplo, uma universidade do tamanho da UEPB, ela hoje pode fazer essa pesquisa, que na Proplan nós já fizemos muito isso, uma universidade do porte da UEPB hoje deveria ter um orçamento de pelo menos 500 milhões de reais. Nós apresentamos ao Consune uma pesquisa que fizemos, juntamente com o Conselho de Orçamento Participativo, o orçamento era para ser de 409 milhões para garantir essa universidade toda. E, no entanto, nós somos isso que nós somos com 292. Quer dizer, é algo que tem que ser aplaudido. Portanto, nós não somos apenas lamentações. Nós estamos, na verdade, defendendo uma série, um conjunto de trabalhos que são extremamente significativos e impactantes no dia a dia das pessoas. Então, professor, a gente vai seguindo agora para o encerramento da nossa conversa. Eu vou pedir para que o senhor, deixe a sua mensagem para o estudante, para a população que, de certa forma, depende da UEPB e precisa da instituição assim, com essas ações e atendendo a população, seja com a educação ou com projetos de outras áreas. Então, deixar uma mensagem para a população em relação a esse ano que já chegou e que vem aí com essas expectativas, mesmo com essa questão do orçamento que preocupa a instituição e também preocupa a população paraibana. Bem, estamos no início do ano e eu, de costume, sou muito esperançoso. Eu sou muito esperançoso com a educação, eu sou muito esperançoso com a UEPB. E agora me veio uma música de um artista nosso que eu gosto muito, que é o Chico Buarque, que é Geni e o Zeppelin. Lá em Geni e o Zeppelin, ele fala assim, que todo mundo atira pedra na Geni, atira muitas coisas na Geni, embora todo mundo se aproveite da Geni. Tem muita gente nesse estado que atira muitas pedras na UEPB, que atira muitas palavras duras sobre a UEPB, mas às vezes essas pessoas se esquecem que já passaram pela UEPB, que já de alguma forma beberam nesta fonte que é a UEPB. A UEPB é um pouco essa Geni,
que às vezes está na reclusão, que está às vezes sendo menosprezada, que às vezes é estereotipada, mas que exerce um papel, que exerce uma importância na nossa vida muito maior do que essas críticas, do que essas pedras que jogam. Então eu, aqui de forma muito tranquila e de forma muito sincera, provoco uma mensagem para a comunidade nossa acadêmica, de técnicos, de professores, de alunos, mas também dos pais dos alunos, dos nossos vizinhos aqui, da Paraíba como um todo, que entendam essa universidade como sua, que quando se reportarem a ela, mesmo que de forma crítica, mas que seja de forma respeitosa, que entenda que esta universidade aqui, ela não é só uma conquista, ela é muito mais do que algo que você ganha, ela é algo muito maior do que uma vaga, ela é algo muito maior do que um emprego, ela é parte da nossa cultura recente, uma cultura que já passa de 50 anos. Esta universidade, ela, de forma muito mais sólida do que as pessoas imaginam, ela é viva, ela é cotidiana. Então, que a gente possa vivê-la de forma respeitosa, de forma a que a gente defenda este patrimônio que é a instituição. Neste ano ele será de muitas dificuldades, teremos muitos obstáculos e dificuldades, mas o que nós estamos fazendo aqui é educação. E fazer educação não é uma coisa muito fácil. Às vezes é fácil até dar aula, mas ser educador é difícil. Então, que a gente tenha para este ano este ímpeto de educadores, mesmo como alunos, mesmo como técnicos, mesmo como professores, não sermos só técnicos, professores e alunos, mas sermos educadores. É esta mensagem que eu deixo, que diante do quadro de dificuldades, a gente se coloque de cabeça erguida para qualquer um e defenda esta instituição para que ela não vire mais uma geni. Professor Luciano Albino, pró-reitor de Planejamento e Orçamento da UEPB, obrigada pela sua participação e disponibilidade aqui conosco, de nos fazer entender, compreender a situação atual em que a universidade se encontra, principalmente em relação a essa questão orçamentária, que muita gente não interpreta muito bem quando se fala muito por aí sobre essa questão e sobre esses impasses da universidade com o governo. Então, eu agradeço a sua participação aqui conosco e a equipe do programa CBN Universidade deseja sucesso ao longo desse ano de 2019 e que a UEPB possa continuar crescendo e ter o seu direito em lei da autonomia financeira respeitado. Eu que agradeço. Sucesso para todos nós. Se Deus quiser, que a gente tenha um ano difícil, mas ao mesmo tempo de superações. A garantia de que a gente possa manter essa instituição erguida. Então, um forte abraço, estou à disposição. E no próximo programa, no próximo sábado, o CBN Universidade vai falar sobre um projeto da Universidade Estadual da Paraíba que trabalha o combate ao mosquito da dengue, que é transmissor de várias doenças, inclusive a zika, a dengue e a chikungunya, que podem deixar sequelas para a vida inteira. O trabalho é feito a partir do mestrado de Desenvolvimento Regional da UEPB e atua em 12 municípios do Cariri, Curimataú e Seridó paraibano. Nossa produção conversou com o professor Sidoval Moraes. Vamos ouvir um pouco sobre esse projeto. Nos primeiros 2 anos, o que a gente fez foi o que chamou de etapas de aproximação e diagnóstico, que é aquele momento em que a gente chegou aos municípios, conversou com eles sobre o projeto e ouviu deles quais eram as principais preocupações, questões, demandas, quais eram os desejos e o que eles gostariam que a gente fizesse, o que a gente poderia fazer junto. Essa foi a primeira fase. A segunda começou recentemente, é esse momento da gente retornar aos municípios a partir do que foi demandado. Então a gente está lá fazendo processos de nucleação, construindo projetos locais, produzindo materiais, desenvolvendo tecnologias sociais. Então é um momento de muita ação em cima daquilo que foi pensado. E o terceiro momento, que a gente pretende começar daqui a um ano mais ou menos, esse momento ainda dura um pouco, será o momento em que essas questões serão amarradas, sistematizadas e, enfim, serão, digamos, finalizadas para que possa, a partir disso aí, deixar uma cultura de promoção da saúde nesses municípios. Pois é, fica ligado no nosso programa que semana que vem tem muita informação e ação da UEPB na comunidade. Agora nós vamos de intervalo, é rapidinho. Na volta vamos falar sobre saúde da pele, que tende a ficar mais exposta ao sol durante o verão. E ainda tem dicas de sucos refrescantes no quadro Saúde A de hoje. É um instante só. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Chegamos para o último bloco do CBN Universidade de hoje, agora para falar sobre saúde. Começamos com os cuidados com a pele e prevenção de doenças, pois é nessa época do ano que ficamos mais expostos aos raios solares, o que aumenta as chances de câncer de pele. Nossa produção conversou com o professor da UEPB, Ricardo Olímpio, coordenador da Farmácia Escola, e ele deu algumas dicas sobre como se proteger do sol e se as famosas camisas de proteção funcionam mesmo. Vamos ouvir o que ele disse. Para as pessoas que têm o hábito de ir todos os dias à praia, é o uso dessas camisas de proteção UV. Então, nós temos hoje realmente camisas que chegam a proteger com um FPS 50. Agora, existe, obviamente, um prazo de validade, assim como qualquer outro tipo de produto, ele tem um prazo de validade. Né? O uso de chapéu, o uso de óculos, mas um óculos bom para evitar a radiação, porque isso também, a própria radiação, ela afeta os olhos. Né? E, de preferência, que fique com barracas de praia, mas que seja ou de lona ou de algodão. As de nylon, elas não conseguem absorver bem dispersar bem essa radiação solar. Elas ainda permitem que a radiação atravesse ela. Então, eu acho que o cuidado maior também é isso. Apesar de, muitas vezes, não gostar, ou gostar de ficar no sol, mas o ideal é que o sol seja o inicial. A partir das 7 até as 9, 9h30 da manhã, esse sol é um sol menos agressivo. A partir das 10 horas até as 15h30, 16 horas, esse é o mais agressivo. Então, esse traz muitos outros riscos, né? A Associação Brasileira de Dermatologia, ela recomenda que o fator de proteção mínimo a ser utilizado é o 30. Porém, existem tipos de pele, a pessoa tipo fototipo, que nós chamamos 1 ou 2, ele pessoal mais branco, ruivo, que aí o fator de proteção adequado para eles é acima de 50. Agora, para as outras tonalidades de pele, pelo menos a 30. E o que eu gostaria de deixar para a população é que aproveite o verão, curta as férias, mas principal é se cuidar, é se amar e se proteger. E também não esquecer das crianças, que muitas vezes os pais levam os filhos e aí às vezes eles esquecem, os filhos entram na água, depois saem da água, passeiam, brincam, correm e aí depois esquecem de repor o protetor solar. Então, vamos também cuidar e lembrar das crianças, né? Pois é. Você ouviu aí a orientação do professor Ricardo Olímpio e devemos ficar ligado com a proteção neste verão. Sempre usar protetor solar e reaplicar o produto de acordo com a recomendação. Como o professor falou, redobrar os cuidados com as crianças, hein? E nesse calorzão que está fazendo é preciso se hidratar bem. Tome muita água, suco, água de coco, vitaminas, chá gelado, são muitas as opções. A indicação da Organização Mundial de Saúde é que seja consumido no mínimo 2 litros de água por dia para garantir o corpo hidratado e saudável. Se liga no quadro Saúde A de hoje que tem algumas opções para você se hidratar neste verão. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Nem só de água vive a hidratação do nosso corpo. Claro, ela é muito importante e o consumo quanto mais, melhor. Mas também dá para incrementar essa hidratação, acrescentando sabor e também nutrientes. Olha, uma ótima dica é fazer água aromatizada. Já ouviu falar? É só colocar água com gelo ou então água gelada em uma jarra e algumas rodelas de abacaxi, limão e hortelã. Fica bem refrescante. Você pode colocar também morango, alguns pauzinhos de canela e gengibre. Não é um suco não, viu? É para colocar as coisas inteiras mesmo. E aí você vai bebendo aquela água com um toque especial ao longo do dia. Você pode também criar com as coisinhas que você gosta, com as frutinhas que você gosta, com ervas, fica maravilhoso. Agora eu vou dar algumas dicas de suco, mas não é suco em caixinha não, por favor, tá? É bom evitar porque a maioria tem conservantes, aromatizantes, sódio e uma quantidade grande de açúcar. Se for comprar industrializado, leia o rótulo. Procure aquelas marcas sem nada disso, com suco puro e sem água também. Aí já dá para tomar, já fica uma opção bem melhor. Agora, quer garantir um bom bronzeado? Um ótimo suco para isso é misturar cenoura, manga e maçã. E aí, claro, você toma antes de ir para a praia, antes de ir para a piscina, antes de pegar seu sol, hein?
Já um suco para ajudar a repor líquidos e minerais perdidos durante a prática de exercício físico é a mistura de maracujá, abacaxi, água de coco e uma folhinha de manjericão. Fica bem refrescante. Agora você quer um suco energético para dar aquela disposição ao longo do seu dia? Então misture açaí, couve e castanha do Pará, de preferência aquele açaí, a polpa do açaí sem açúcar, sem estar adoçado, hein? Tem gorduras boas, a castanha do Pará, e também tem fibras, vitaminas A e C que ajudam na imunidade. O suco é ótimo. Agora, olha só, o ideal, gente, é tomar suco sem açúcar. Mas, claro, se você prefere adoçar, utilize mel de abelha ou melado de cana. Fica bem mais saudável o seu suco. Lembrando também que o suco é ótimo para a hidratação, mas não substitui o ato de comer frutas in natura ao longo do dia. Isso também é importante e é essencial, tá? Um ótimo verão para vocês e até a próxima coluna. Um abraço. Obrigada, Lucielen. Boas dicas e já dá para imaginar o sabor dos sucos refrescantes. E bem rapidinho, antes de encerrar, ainda tem uma dica cultural para você, ouvinte do CBN Universidade. É que está montada na Biblioteca Central da UEPB a exposição Campina Grande através de fotografias, a reconstrução da memória cultural, social e histórica dos séculos XIX e XX. A exposição foi montada a partir do acervo de Dr. Severino Bezerra de Carvalho. São 25 fotografias históricas que narram a trajetória da cidade no início do século XX para apresentar à comunidade um pouco sobre a história de Campina Grande. A repórter Emanuele Carvalho conversou com Ana Carolina Aragão, ela que é auxiliar na biblioteca e está envolvida na exposição. Vamos ouvir. A exposição Campina Grande, através de fotografias do século XIX e XX, é fruto de um projeto de extensão aqui da UEPB, que foi da cota 2017 e 2018, e em parceria com o Sistema Integrado de Bibliotecas, promoveu essa exposição, que é o fruto final, o produto final do projeto. E consta de 25 fotografias históricas, do finalzinho do século XIX até a década de 90 do século passado. E a partir dessas fotografias, a gente tentou reconstruir a memória social, histórica e cultural da cidade. Para a realização desse projeto, nós contamos com o apoio da professora Luíra Freire, do Departamento de História aqui do Campus 1, com o professor Flávio Carreira, com 3 estagiários, o Lairo, o Túlio e o Rômulo, que nos auxiliaram tanto na construção da memória, como também nesse resgate da história de cada uma das fotografias. Para isso, a gente utilizou alguns livros do próprio acervo do Dr. Bezerra de Carvalho. Nós temos aqui 40 livros sobre a história de Campina Grande, e esses livros foram consultados para a gente confirmar as informações. Há alguns depoimentos pessoais de pessoas que viveram naquela época, e a partir disso a gente conseguiu montar essa exposição que vai ficar conosco até o dia 25 de março. Além da exposição fotográfica, das 25 fotografias que nós expomos, nós reconstruímos, na verdade, mais 100 fotografias. Então, o pesquisador, o aluno, qualquer pessoa da comunidade pode conferir não somente as 25 fotografias expostas, mas as outras 100 que nós temos no nosso acervo e que já contam com essa narrativa. Além disso, o acervo Dr. Bezerra de Carvalho conta com mais de 500 fotografias históricas que ainda estão em tratamento técnico, mas também podem ser consultadas. Nós temos mais de 2.200 obras consideradas raras aqui no acervo também, e quadros, VHS, discos também de vinil, uma coleção de 1.500 discos de vinil. Tudo pode ser consultado através do site da Biblioteca Átila Almeida, num catálogo, e o pesquisador que quiser vir até o local, nós funcionamos de 7 às 5 da tarde, sem interrupção para o almoço, e podemos atender nesse sentido. Você ouviu aí a Ana Carolina Aragão, ela que é auxiliar da biblioteca e está envolvida na exposição Campina Grande através de fotografias, a reconstrução da memória cultural, social e histórica dos séculos XIX e XX. E reforçando, a exposição fica aberta ao público até o dia 25 de março. E vale a pena conferir no prédio da Biblioteca Central da UEPB, no Campus 1, em Bodocongó. E assim encerramos o CBN Universidade de hoje, o primeiro sábado do ano. Eu te espero na próxima semana aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E você já sabe que pode nos acompanhar também no Instagram, @CBN Universidade, e também pode mandar sua sugestão de pauta ou falar um assunto que você gostaria de ouvir aqui no programa pelo WhatsApp 988 21 6066. 988 21 6066. O CBN Universidade tem apresentação minha, Carol Santos. Direção, Hipólito Lucena. Produção e edição,
Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Realização: Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Fique agora com o repórter CBN. Um bom final de semana, até o próximo sábado, e só lembrando que por causa do horário de verão, continuamos começando mais cedo, sempre a partir das 8 horas da manhã.